Olá, eu sou Andressa Simonini, sou jornalista e estou comandando o podcast, o Lado a Lado Cast, aqui do Global Forum Especial. E eu tô com um médico e diretor-geral do INCA, Dr. Roberto Gil, que participou da abertura, do painel. E como a gente tem muitas perspectivas e foi falado bastante lá no palco, eu queria que aqui a gente resumisse um pouco da sua expectativa para a implementação dessa nova lei. Qual é a sua expectativa? O que você acha que é necessário a partir de agora, até diante das discussões que estão sendo levantadas, para que a gente encurte um pouco desse tempo na implementação? Causa uma ansiedade, né, para toda a sociedade e também quem está com o tratamento, né? A gente tem aqui bastante gente que teve o diagnóstico positivo. Então, como que você enxerga isso? Olha, eu acho que primeiro é a oportunidade da lei. O que a gente tem que entender é o Brasil envelheceu em 40 anos, o que a Europa demorou 400 anos para envelhecer. Então, todas as doenças crônicas não transmissíveis aumentaram muito e o câncer é uma doença que se inclui nisso. Para vocês terem uma ideia, em 2010, a expectativa de casos eram 400 mil casos, hoje são 700 mil casos e provavelmente em muito pouco tempo 1 milhão de casos que a gente vai ter cada ano. Então, quando a gente tem uma lei, a lei é um ponto de inflexão, mas ela tem que ser regulamentada. Então, a gente tem que ter o pé na realidade. Para a gente ter o pé na realidade, a gente precisa ouvir todo mundo, particularmente a sociedade civil organizada. A gente precisa ouvir as entidades médicas e os prestadores. A gente precisa compreender o papel de todos os atores desse complexo de saúde. Como a gente vai conseguir hoje diminuir a incidência, diminuir a mortalidade, da qualidade de vida e ainda recuperar as pessoas, que a gente tem uma linha integral de tratamento que a gente chama. Acho que está sendo feito é isso. A gente precisa discutir, a gente precisa ver dentro da realidade. Então, a gente sabe que tem muitos desafios. A gente tem subfinanciamento, a gente tem dificuldade de construção de rede, dificuldade de comunicação. A gente precisa hoje ter dentro dessa regulamentação aquilo que realmente seja viável de ser cumprido. E entender que se você tem um tempo, né? A gente não vai esperar uma fórmula mágica, que a gente tem uma lei e amanhã tudo se transformou. Isso é um processo de construção da sociedade. Mas a vantagem da democracia é exatamente a possibilidade de participação de todo mundo, para que cada um, dentro do seu ponto de vista, consiga contribuir no sentido de uma reflexão e na construção de regulamentações viáveis. Então, a gente consegue uma lei que é aprovada sem veto, entendeu? Que é aprovada por unanimidade, independente dos partidos, é suprapartidária, mostra que a sociedade pode se unir em cima de alguns pontos na busca de soluções que sejam realmente viáveis para que sejam executadas e a gente consiga transformar a nossa realidade, que hoje ainda é muito difícil. Nós temos um problema muito difícil com o câncer. A gente ainda tem retardo de diagnóstico, a gente ainda tem dificuldade de acesso, a gente ainda tem um país muito grande, muito heterogêneo, áreas de vazios assistenciais enormes. Nossos institutos e nossos serviços, UNACOM e CACOM, estão concentrados nas capitais, em toda a região do litoral. Já quando você vai para o interior do país, já vai ficando muito mais difícil. Isso também é uma área de vazio profissional. Você não consegue profissionais que queiram hoje sair para a sua zona de conforto, para outros lugares. É uma especialidade que demanda envolvimento. Você não pode, eventualmente, numa cidade, fazer 1, 2 dias. Você tem que estar ali, você tem que estar acompanhando. E isso a gente tem que pensar como a gente vai fazer. Não basta construir um hospital, a gente vai ter que colocar tecnologia, colocar pessoas, fazer isso, e isso não é fácil. Acho que a gente tem que mudar a nossa formação profissional da residência, preparar médicos hoje que aceitem esses desafios, entendeu? Médicos que hoje consigam não se assustar com realidades diferentes, quer dizer, que eles só se sintam aptos a trabalhar dentro de grandes centros, quer dizer, você conseguir ter capacidade de adaptação, que às vezes com menos recursos você fazer o seu melhor. Então, eu acho que isso tudo é o desafio, e a gente só consegue vencê-los conversando. E acho que a participação do terceiro setor é fundamental. Quando a Lado levanta hoje, consegue fazer um levantamento de todas as unidades de UNACOM, de CACOM, e consegue trazer essa realidade para esses diferentes participantes do processo de discussão, ela não traz uma coisa abstrata, ela não traz um conhecimento teórico, ela traz a vivência prática de quem foi lá e viu, tanto do sofrimento do paciente como dos profissionais querendo fazer o melhor. E eu percebo que nesses fóruns como os de hoje,
muitos dos participantes, a gente tem grandes autoridades, tanto do executivo quanto do legislativo, mas também tem muita gente da linha de frente. Pessoas que estão ali no dia a dia e quando você conversa com elas, você vê que às vezes são detalhes que dificultam todo o processo. Você acredita que a implementação dessa lei pode facilitar essa linha de frente? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o fato de você ter a associação de pacientes, o terceiro setor, ter o legislador, que, na verdade, é um representante do povo, né? O deputado, o senador, ele tem que ter a sensibilidade daquele público que ele lida para ele perceber quais são as necessidades, o que está acontecendo. E isso traz para o gestor, às vezes, uma avaliação um pouco diferente. E eu acho que isso traz problemas mais concretos, soluções mais concretas que a gente pode fazer. Outra coisa que é importante é a gente começar a trabalhar mais sinergicamente. Instituições com experiências, às vezes, pontuais, exitosas, aquilo pode se reproduzir, aquilo pode ser um multiplicador. A gente tem que aprender a capilarizar um conhecimento que é forjado dentro de uma experiência, às vezes, individual, para transformar num processo coletivo. E eu acho que isso é que a gente tem nesses fóruns que a gente tem. A gente ouve que alguém teve uma ideia, começou a implementar uma determinada solução e que deu certo. Por que não reproduzir em outros lugares? A gente tem que começar de algum lugar. Então, eu acredito muito. Você só tem sentido, na minha opinião, fazer um projeto piloto se eu tenho a ideia da multiplicação. O projeto piloto, a ideia é exatamente esse. Um exemplo que a gente tem agora é do câncer de colo uterino, onde um projeto nascido dentro de uma cidade de Pernambuco se transformou no projeto Pernambuco e hoje é toda uma linha para você conseguir ter a erradicação do câncer de colo uterino. Então, você vê como você consegue ter um efeito multiplicador de uma pequena experiência. E essa experiência, ela ganha visibilidade nesses fóruns coletivos. Quando você consegue sensibilizar outras pessoas, ouvindo a sua história, você consegue ter uma forma de comunicação que a gente tem ali, de interlocução e de troca de experiências. Acho que é muito positivo. Eu também acho, e eu espero que numa próxima conversa, em outros Global Fóruns, outros eventos do lado a lado, a gente já tenha novas expectativas e um olhar também diferente para o futuro, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente precisa construir indicadores para mostrar que a gente está no caminho certo. Durante muito tempo, a gente se envolveu muito com os processos. A gente tem que se envolver mais com os resultados. E para a gente saber se nossos resultados são bons, a gente precisa construir indicadores que mostrem, não, eu estava aqui, hoje eu estou mais à frente, eu estou melhorando, eu estou vencendo essa luta, eu estou conseguindo fazer melhor. Porque senão a gente fica num discurso vazio. E chega uma hora da vida que a maturidade te impõe, até pelo tempo menor de existência que você tem, que você quer realmente apresentar resultados e não só promessas. Entendeu? É isso aí. Muito obrigada, viu? É isso, esse foi mais um Lado a Lado Cast e obrigada a todo mundo e até o próximo.